Olá, me chamo Lucas. Eu tive uma experiência com um lobisomem. Eu moro no interior do Rio de Janeiro, numa região de chácaras. Faz uns 15 anos que moro aqui e a vizinhança toda já se conhece. Inclusive hoje temos um grupo no WhatsApp para compartilharmos algo suspeito, pois se já aconteceu uma vez, quem garante que não vai acontecer novamente? Mas na época desse ataque, que foi há 11 anos atrás, não tínhamos essa facilidade na comunicação. E foi onde quase aconteceu uma tragédia. Bom, me lembro que foi no mês de agosto. Alguns vizinhos começaram a comentar que viram um bicho grande, tipo um potro, andando pelas ruas. Outros diziam ter ouvido uivos, rosnados e fungados perto de suas janelas e portas. Logo, os mais velhos começaram a dizer que poderia ser um lobisomem. E isso se espalhou como pólvora. Uns acreditavam e se precaviam, não davam bobeira nas ruas até tarde, e reforçando os cuidados com seus animais de criação. Outros levavam na brincadeira, tirando sarro dos mais velhos, dizendo que era um lobisomem surfista, por isso estava no Rio de Janeiro. Enfim, não demorou muito desses boatos de avistamento, começaram os ataques. Primeiro foi os cachorros de rua. Achamos 3, todos dilacerados. Uma coisa horrível de se ver, coitados daqueles animais. Quando isso aconteceu, os vizinhos começaram a levar a sério o boato de ter um lobisomem rondando as chácaras. Pois não tem onças aqui, e outro cachorro não faria aquele estrago todo. Tinha um vizinho aqui que era muito amigo meu e da minha família. Já era de idade, e ele foi um dos primeiros a reforçar as portas e janelas de sua casa. Depois convenceu meu pai a fazer o mesmo, pois ele dizia que quando era garoto e morava em Goiás, o sítio do pai dele também foi atacado por um lobisomem. E foi algo muito rápido. Disse que de dia um andarilho passou por lá e pediu água e comida. Seus pais lhe deram e também ofereceram uma marmita para ele levar. O homem agradeceu muito e foi embora. Na mesma noite, ele disse que acordou com o apavoro dos porcos, galinhas e cavalos. Seu pai pegou uma espingarda e saiu lá fora, e ele e seus irmãos foram juntos. Disse que viram um bicho tipo um cachorro misturado com porco do mato, só que muito grande. Aquele ser, de cara assustadora, estava mordendo e comendo os animais vivos. Os animais gritavam de dor. Seu pai não pensou 2 vezes e mandou bala naquele ser, que saiu correndo. Segundo ele, a fera era rápida demais. O ataque não durou 20 minutos. E suspeitaram daquele andarilho, pois até então nunca tinham visto nada parecido com aquilo. Dito tudo isso, ele ainda completou: olha, então vocês reforcem bem janelas e portas, o chiqueiro, galinheiro e cuida dos vira-latas do quintal, porque esse lobisomem é uma besta sem rumo e sem medo. Para ele atacar um animal ou pessoa é rápido. A gente nem percebe direito a presença dele. Quando menos esperamos, o bicho está ali, na nossa frente. Então eu já fui logo no depósito e comprei material para reforçar a minha casa e demais locais onde ficavam meus animais. Numa sexta-feira à noite, eu estava com minha esposa na cozinha descascando milho. Meus filhos já estavam dormindo. Eu não lembro direito a hora, mas já passava das 23. Estava um silêncio total lá fora. Foi quando começamos a ouvir meus cachorros latir desesperadamente. Logo ouvimos também som de pisadas de cavalo. Mas ali na região ninguém deixava cavalo solto. Minha esposa já ficou preocupada e correu para o quarto para verificar se as janelas estavam bem trancadas. Meus pais acordaram também. Ficamos ali na cozinha, em silêncio, tentando ouvir algo mais. Aquele animal passou em frente à nossa chácara, correndo muito rápido. Seus passos eram muito pesados. Todos os cachorros da rua e da vizinhança latiam ao mesmo tempo. Quando tudo ficou em silêncio, fomos deitar, mas não conseguíamos dormir de medo e preocupação. No outro dia, ficamos sabendo que os porcos de um amigo nosso tinham sido atacados, e eu fui lá ver. Era uma cena horripilante.
Os animais estavam com suas barrigas rasgadas e alguns órgãos não estavam lá. Por exemplo, o coração e o fígado. Eu ajudei o meu amigo a enterrar os animais. Voltei para casa preocupado e resolvi ir até a delegacia dar queixa. Eu disse que eu não sabia qual animal estava fazendo aquilo, mas era muito grande. Eu pedi que fizessem rondas nas madrugadas, pois já estava ficando uma situação difícil ali. Prejuízo com animais, insegurança de andar à noite e até de ficar dentro da própria casa. Ficou acertado de acontecer essas rondas, mas pasmem, eles passavam de dia, à noite nenhuma viatura. E os boatos e ataques continuavam. Ninguém teve coragem de armar uma tocaia. Eu mesmo confesso que se me chamassem eu não iria. Depois de ver o que esse tal lobisomem fez com os cachorros e porcos, fiquei com medo também. Mas num domingo à tarde, o vizinho da chácara da frente e o vizinho do lado, aquele que falou para reforçarmos as portas, estavam lá em casa conversando. O papo era em torno desse tal lobisomem. Em certo momento, o vizinho da frente nos falou preocupado: "Rapaz, eu tô de cabeça quente. Nessa madrugada, eu vou ter que sair para levar o meu filho na hemodiálise às 2 horas da manhã, eu tenho que sair de casa. E eu tô pensando que minha esposa vai ficar sozinha com as minhas filhas. Então eu ofereci a minha casa para elas pernoitar." E o vizinho do lado não falou nada, só escutando o papo. Horas depois o vizinho da frente veio me agradecer, mas disse que a sua esposa não aceitou o convite e que se eu pudesse, ficasse atento a algum barulho durante a madrugada, e me ofereceu para ficar com a espingarda dele. Eu aceitei, pois somos muito amigos até hoje. Na madrugada, eu acordei com a buzina de carro. Era ele me alertando que já estava de saída. Então eu levantei, fiz um café, fiquei sentado na sala assistindo TV bem baixinho. Passou um bom tempo, eu comecei a ouvir os cachorros latindo e aquelas pisadas vindo a toda. Eu acordei meu pai e falei: "Pai, o bicho apareceu de novo, tá correndo aqui na rua." Foi quando ouvi gritos de socorro e pancadas em madeira. Meu pai abriu a porta e falou: "Vixe Maria, meu filho, a besta fera tá atacando Dona Fulana, e agora?" Eu peguei a espingarda e saí no meu quintal. Eu tava todo me tremendo de medo, mas eu tinha que ajudar a minha vizinha. Dei 2 tiros para cima. A fera se assustou e saiu correndo. Então eu corri lá e peguei ela e as crianças e corremos para minha casa. Quando amanheceu o dia e meu vizinho voltou do hospital com seu filho, eu lhe contei o que tinha acontecido. Ele ficou muito bravo e de repente ele falou assim: "Peraí, como é que esse bicho maldito sabia que a minha esposa estava sozinha em casa com as crianças, se ninguém sabia que eu ia sair 2 horas da manhã?" Aí o meu pai falou: "É mesmo, você só falou aqui para nós e para seu fulano que estava aqui também." Rapaz, eu não podia acreditar nisso. Meu outro vizinho, tão gente boa, prestativo, sabe? Aí a minha mãe falou assim: "Olha, tem 2 jeitos de saber se é ele mesmo. Dizem os antigos que se você tem desconfiança que uma pessoa é lobisomem, ou você oferece sal e no outro dia ela vem buscar em forma humana, ou você chama pelo nome da pessoa. Se o lobisomem te encarar, é porque é essa pessoa." Eu fiquei pensando nisso. Passou uma semana, eu acordei com meus cachorros latindo e chorando de dor, como se estivessem sendo atacados, e de fato eles estavam. No impulso de impedir o pior, levantei rápido e peguei uma faca e fui abrir a porta da sala. Minha família acordou toda assustada e eles falavam para mim: "Não abre a porta, não vai não, Lucas, é perigoso." Mas eu queria defender os meus cachorros. Quando eu abri a porta, dei de cara com aquele ser medonho. Estava em pé, parado a poucos metros de mim. Seu corpo era todo peludo, parecia um urso grande, mas sua cara era igual de porco do mato. Olhos vermelhos, aquilo parecia que tinha sarna pelo corpo inteiro. Muito fedido também. Quando eu vi aquilo, eu gelei. Fiquei sem reação. Ele olhou para mim e abriu a boca mostrando os dentes, que eram grandes igual de cavalo, e esticou os 2 braços secos com as unhas grandes e pretas em minha direção, querendo me pegar. Rapidamente eu fui trancar a porta, mas ele começou a empurrar, e eu na época era jovem, tinha 25 anos, era forte, e mesmo assim eu não tinha forças para trancar a porta,
porque ele do lado de fora empurrava querendo entrar e eu do lado de dentro empurrava querendo fechar. Aquilo tinha uma força de 10 homens. Meus cachorros continuavam a latir e atacar ele. E eu ali, colocando toda a minha força, tentando trancar a porta e nada. Meus pais e minha esposa se juntaram a mim, mas não estava adiantando. Ele ia conseguir entrar dentro de casa. Olha, foram minutos assim de terror e pavor total, uma coisa mesmo sobrenatural. Então a minha mãe gritou bem alto: "Seu fulano! Seu fulano!", dizendo o nome do vizinho do lado. Imediatamente ele parou de forçar a porta e saiu correndo. Trancamos a bendita porta e minha mãe falou: "Olha aí quem que é o lobisomem. É seu fulano mesmo. Num instante ele saiu correndo. É ele mesmo." No dia seguinte fui falar para o meu vizinho da frente o que aconteceu. Não sei se foi a coisa certa a se fazer, mas ele tinha o direito de saber quem foi que atacou a família dele. Ele pegou a espingarda e fomos lá, na casa do outro vizinho. Ele saiu para fora todo desconfiado. Comecei a falar para ele o que aconteceu na madrugada. E justamente quando minha mãe chamou por ele, o bicho saiu correndo. Ele até regalou os olhos, jurando por tudo que não era ele, que ele não tinha motivos para fazer isso e etc. Meu vizinho falou para ele ir embora dali, senão ia contar para todos que era ele que virava lobisomem, e até queria dar uma surra nele, eu que não deixei. Depois desse fato ficou tudo calmo. O lobisomem não apareceu mais, mas o vizinho continuava morando ali, e a gente sempre de olho nele. Uns 15 dias depois, ele tirou a própria vida, de maneira bem violenta. Na época eu fiquei com remorso, e pensando se não julgamos errado, e talvez isso teria causado a morte dele. Mas esse tal lobisomem nunca mais apareceu. Até agora aqui está tudo tranquilo. Nem em época de quaresma não aparece nada aqui. Então só podia ser ele mesmo. Hoje eu fico em alerta, pois não podemos confiar em ninguém. Quem vira lobisomem não sai por aí falando, e nem com placa na testa. Às vezes é seu parente, seu melhor amigo, seu vizinho. Fiquem atentos aos sinais. Que existe lobisomem, eu tenho total certeza, mas nunca mais quero ver um. Boa noite. Oi, me chamo Pedro Henrique. No ano passado eu vi um lobisomem. Eu trabalhava como motoboy em São José dos Campos. Eu pegava várias entregas de lanchonetes e pizzarias aos finais de semana. Já era acostumado, pois eu nasci aqui, conheço quase todos os bairros. As entregas geralmente vão até a 1 da manhã. Num domingo fui trabalhar como de costume. Fiz muitas entregas. A última saiu à 00:45. Era para um bairro bem longe, mas eu fui mesmo assim. Depois de algum tempo, cheguei ao bairro e estava procurando a rua. O GPS do celular travou e eu fiquei meio perdido caçando o local. Desacelerei a moto para conseguir olhar os números das casas e segui assim por algumas ruas, olhando para os dois lados conferindo. Numa dessas olhadas, eu vi num beco escuro uma sombra de algo muito grande, gordo e forte. Eu parei a moto no meio da rua e fiquei olhando aquele negócio esquisito. Não parecia uma pessoa. Aquela sombra começou a se movimentar, vindo em minha direção. Mas até então, o beco era escuro, não dava para ver direito. Só a sombra mesmo, por causa das luzes da rua. Quando aquilo finalmente saiu do beco escuro e parou onde batia as luzes do poste, eu morri de medo. Era um animal desconhecido, muito alto e forte, poucos pelos pelo corpo, tinha as pernas quebradas, olhos amarelos e caminhava em 2 pernas, igual um ser humano. Sem pensar 2 vezes, acelerei a minha moto e na minha cabeça já veio a palavra, lobisomem. Eu gelei na hora, saía toda, mas quando olhei no retrovisor, aquilo vinha correndo atrás de mim em 4 patas igual um cachorro. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Em plena cidade, um ser que aparentemente só aparece em zona rural. Eu sei que eu corri em alta velocidade, morrendo de medo de cair ou a moto derrapar e aquilo me alcançar.
Em certo momento, virei à esquerda, numa avenida, e aquela coisa não me seguiu mais. Não sei para onde ele foi. Voltei para a pizzaria passando mal. Contei para o gerente o que havia passado e que não ia mais entregar aquela pizza não. Eu fiquei com tanto medo que dormi até na pizzaria. Não arrisquei para minha casa. Hoje não trabalho mais com isso, mas eu aviso todos meus parças que fazem entrega. Vai saber, né, se aquele ser ainda ronda por lá. Esse foi o meu relato. Boa noite. Esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, comentem, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.